Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, janeiro de 2025. Já aproveitando aqui para desejar para você que nos acompanha aqui o Estratégia em Ação e os programas da Genial Investimentos um feliz 2025, um ótimo ano. A gente sabe que ano passado foi desafiador, mas se Deus quiser, este ano vai ser, nem que seja um pouquinho melhor do que foi o ano passado. E eu fico aqui na expectativa e na torcida que as nossas análises, relatórios e recomendações possam ajudar você a investir melhor. Antes de eu começar, pedir para você já deixar aquele gostei no vídeo, se inscrever no canal e deixar aquele comentário com sugestões, críticas, elogios. São todos comentários bem-vindos aí para ajudar a fortalecer e também que a gente consiga aí melhorar a qualidade aí dos nossos materiais, dos nossos conteúdos. Então, pessoal, começar aqui a falar sobre o relatório Estratégia em Ação do mês de janeiro. Em termos de valuation, segue o jogo, a mesma coisa, sem grandes novidades. A maioria dos ativos brasileiros sendo negociado com desconto em relação à sua média histórica. Mas o ponto que mais me chamou a atenção foi quando a gente olha aqui, por exemplo, por Ibovespa, exceto Petrobras e Vale. Você consegue ver essa linha azul aqui, abaixo do segundo desvio padrão? Pessoal, isso não acontece desde 2010, ou seja, nos últimos 15 anos, isso nunca aconteceu, né? Testou aqui em março de 23, que foi um pouco antes da aprovação do arcabouço fiscal, no início do governo Lula, mas depois disso, pessoal, é a primeira vez que isso acontece, tá? Ou seja, mostra o nível de deterioração e desconto dos ativos brasileiros quando a gente olha para uma métrica de preço-lucro, ou seja, o preço que a ação está negociando frente ao lucro esperado para os próximos meses. Isso daqui, pessoal, pode ter, obviamente, tem as suas justificativas. Nada está de graça, nada está barato à toa. Isso aqui acontece, pessoal, pela desconfiança do mercado em relação ao desempenho futuro da economia brasileira e, por consequência, das empresas aqui no Brasil. Por exemplo, algumas casas de investimento já dizendo que Brasil é o famoso value trap, ou seja, aquela oportunidade, né, mas que não é bem uma oportunidade, só está barato, porque tem uma bela justificativa para isso. Então, o ponto que eu quero passar aqui para vocês, que vai ser a conclusão do Estratégia em Ação, é que eu enxergo algumas oportunidades para o mercado brasileiro, mas muito numa visão ou de curto prazo, para aquele investidor com um perfil mais especulativo, ou para aquele investidor que para quem nos acompanha já sabe que é aquela estratégia olhando para um horizonte de pelo menos 12 a 18 meses, em que o grande trigger que eu vejo de possibilidade de mudança para melhor aí do mercado brasileiro viria nas eleições de 2026, se nós tivermos aí uma troca de governo, ou seja, uma vitória da oposição. Antes disso, o mercado brasileiro vai continuar largado. Vejo aqui também para as empresas ligadas à economia doméstica, relação aí preço-lucro com uma distância aí abaixo de 2 desvio padrão. Para as empresas exportadoras, está aqui no primeiro desvio padrão. Para as small caps, mesma coisa, entre 1 a 2 desvio padrão negativo. Para as empresas aí de média e grande capitalização, se encontra também nesta região. Tá certo, pessoal? Então, só para reforçar aí com vocês o desconto que existe em relação às nossas médias históricas. O Brasil, pessoal, que por conta disso começa o ano com um desempenho um pouco mais positivo, se comparado aí com outros ativos globais. Vejam que não é o melhor segue aqui por enquanto com a Argentina, liderando aí o ganho em dólares no ano de 2025, e Brasil aparecendo aqui no meio do caminho. Só que quando a gente olha, por exemplo, e comparamos Brasil com bolsas americanas, países emergentes, China, pelo menos a gente começa aí com um viés um pouco mais otimista, mas lembrando, pessoal, esse viés otimista, novamente, não é melhora de fundamento. É que eu acho que o mercado brasileiro está tão descontado que esse, entre aspas, respiro, esse retorno à média, abre essa possibilidade aí de melhora dos nossos ativos. E o principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, está aqui, no caso aí que o destaque aqui do relatório de estratégia em ação. Por conta disso eu vou até para o telão para mostrar aqui para vocês do Ibovespa, tá? Que está relacionada à assimetria. Quando a gente fala de assimetria, pessoal, eu estou querendo dizer que quando a gente olha para ativos financeiros,
existem diversos estudos, oportunidades que envolvem um setup simples, retorno à média. E quando você tem algum ativo que se distancia muito da sua média histórica, eu vejo que isso acaba abrindo aí janelas de oportunidade. E é exatamente essa janela que a gente está vivendo, não somente como o Ibovespa, pessoal, com índice de small caps, índice de dividendos, sustentabilidade, enfim, o mercado como um todo brasileiro apresentando essa assimetria positiva. Se a gente parar para ver aqui, pessoal, a última vez que esse movimento aconteceu foi mais ou menos aqui em abril, maio deste ano, que foi quando o mercado começou a especular uma situação mais negativa em relação às contas públicas aqui no Brasil. Vejam que o noticiário de lá para cá, ele piorou, mas o mercado passou por um momento de recuperação, um momento de melhora. Antes disso, pessoal, quando a gente teve aqui em março de 23, o que aconteceu em março de 23, pessoal? Foi antes da aprovação do arcabouço fiscal lá no início do governo Lula. Então, teve esse momento de estresse, mais uma vez influenciado por um noticiário fiscal, mas que depois da sua aprovação, né, a gente teve uma recuperação no mercado. E um pouco antes, a gente teve aqui em julho de 2022, que foi quando lá no governo Bolsonaro, o governo estava visando aí pesquisas mais negativas, tentou aumentar os gastos públicos, pressionou o fiscal e a gente teve aí uma reação negativa aí do mercado. Então vejam, pessoal, que nos últimos anos, né, com exceção aqui da pandemia da Covid-19, obviamente que foi um evento extremo, mas sempre que o Ibovespa ficou entre 2 a 3 desvio padrão em relação à sua média de 6 meses, ele acabou o quê? Retornando para a média. Aconteceu isso em 2021, 2022, 2023 e mais ou menos aqui em 2024. E em 2025 a gente já tem essa situação. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, pessoal. O noticiário continua negativo. Vou mostrar para vocês que a gente rebaixou a precificação de pontuação-alvo do Ibovespa para os próximos 12 meses. Mas olhando para uma janela de curto prazo, uma possibilidade de retorno à média, eu vejo uma oportunidade de entrada nas ações aqui no Brasil. Se você tem um perfil mais especulativo, trabalhe com stop loss ou faça uma segunda mão abaixo aqui dos 114 mil pontos, que seria uma distância aí abaixo de 3 desvio padrão. Tá? Que é muito difícil disso acontecer, só realmente em eventos extremos, como que foi o da pandemia da Covid-19. E se você tem uma visão, né, uma estratégia de alocação visando o longo prazo, tenha esse horizonte de tempo entre 12 a 18 meses, que é quando aconteceriam aí o mercado podendo começar a precificar aí os resultados das eleições aqui no Brasil. Lembrando, as eleições, se houver mudança de governo. Tá bom, pessoal? Então, esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Cenário global é negativo. Expectativa hoje de valorização do dólar, alta dos juros nos Estados Unidos, né, por conta da situação econômica por lá, economia americana ainda bastante quente. E aqui no Brasil, falta de perspectiva de uma mudança de postura do governo. Teoricamente, a solução em relação ao Brasil seria, entre aspas, simples. É uma mudança de postura. Mas a gente não acredita que, infelizmente, isso possa acontecer. Então a gente fica na torcida para alguém lá em Brasília conseguir enxergar essa situação e conduzir aí de uma melhor maneira. Antes disso, pessoal, o mercado brasileiro largado, com viés de baixa, mas com uma assimetria, pelo menos de curto prazo, mais positiva. Tá certo? Voltando aqui para o notebook. Então, pessoal, mais dados em relação ao mercado brasileiro aqui. Em termos de fluxo, pessoal, a gente começa com fluxo negativo para investidor estrangeiro e institucional comprando bolsa brasileira. Lembrando que no final de 2024 a gente terminou aí o ano com o investidor estrangeiro saindo em 32,7 bilhões e o institucional com um volume de saída de 36 bi. O grande comprador de bolsa brasileira no ano passado foi o investidor pessoa física, tá certo? Então, a gente começa aí janeiro com o investidor estrangeiro saindo e o local comprando, seja aí o institucional e o pessoa física, e é isso que me chamou a atenção, tá? Essa questão de assimetria. Não acho que esse institucional que entrou em bolsa brasileira é montando uma posição de longo prazo. É bem mais com um viés aí, com caráter especulativo. E outro gráfico, pessoal, que mostra pra gente, que converge para essa tese, é esse aqui, ó. Quando eu pego o Ibovespa, divido ele entre ações de beta defensiva, ou seja, menores do que 1,
que são mais demandadas quando o mercado tem um viés mais negativo, e betas e ações com betas mais agressivos, maiores do que 1, que são mais demandadas quando o investidor quer tomar mais risco. E olha o que está acontecendo, pessoal. Está aqui, ó. Desde aí praticamente a metade de dezembro, a gente vê o quê? Um aumento na demanda aí de ações de beta mais agressivo. Isso aqui, pessoal, é o mercado voltando a comprar bolsa de uma maneira mais especulativa, enquanto a gente tem uma redução aí das ações com perfil mais defensivo. Beleza? Brasil, pessoal, é a última oportunidade que nós temos? Não, longe disso, tá certo? Mas uma visão de curto prazo, eu vejo que existe espaço para esse retorno à média, para essa melhora aí do desempenho dos ativos aqui no Brasil. E outro gráfico, pessoal, que mostra também isso para mim, é o gráfico de aluguel de ações. Quando a gente vê esse gráfico aqui, que mostra a oscilação de setores, em termos do que nós temos hoje, do que nós tínhamos há 15 dias, vejam que a maioria dos setores, pessoal, teve menos demanda por aluguel. Ou seja, o mercado brasileiro está tão descontado, mas tão descontado, que, enfim, eu prefiro ficar de fora do que às vezes apostar numa queda dos ativos brasileiros neste nível de preço. Então, vejo que até nesse sentido, a ausência de notícias ou meia notícia positiva poderia favorecer de uma recuperação aí dos ativos aqui no Brasil. E só para a gente ter uma ideia sobre quais são as empresas que mais o investidor tem se posicionado para uma venda, para uma queda, seriam elas a Movida, Ezetec, MRV, Simpar, Casas Bahia, Pets, Auren, Magazine Luiza, Azul e Sequoia. Aqui, pessoal, são as maiores empresas são as empresas que são mais afetadas pela curva de juros, ou seja, expectativa de alta de juros pressionando aí os resultados financeiros destas empresas. E como consequência de tudo isso, pessoal, de um cenário mais desafiador lá fora, de um fiscal que a princípio não passa nenhum sinal de melhora, a gente acabou reduzindo nossa precificação de preço-alvo para o Ibovespa, tá? Passando aí por uma pontuação-alvo em 126 mil pontos. Seria digamos assim, um viés levemente negativo. A pontuação-alvo, pessoal, se a gente tivesse um equilíbrio entre um noticiário positivo e negativo em relação ao Brasil, seria 148 mil pontos. Tá certo? Vejam o potencial que as ações têm. O desconto que nós estamos sendo negociados hoje. Mas devido às circunstâncias de um cenário mais desafiador lá fora, dólar mais forte, juros mais altos nos Estados Unidos, a gente mudou essa perspectiva em relação ao Brasil, passando por um cenário levemente negativo, pontuação-alvo em 126 mil pontos, tá bom? Vilegas, como assim? Você reduz pontuação-alvo, mas está falando em compra do mercado brasileiro? Eu estou falando de compra, pessoal, porque quando você coloca ali na balança de riscos, a balança de riscos pende hoje para um cenário negativo. Mas se ela começar a pender mais para frente para um cenário mais otimista, de 126 para 148, é no instalar de dedos, tá? O mercado brasileiro tem esse potencial. E a oportunidade que eu comento aqui com vocês, novamente, é para aquele investidor com perfil mais especulativo, ou seja, visão de curtíssimo prazo, ou para aquele investidor que está visando aí uma alocação de mais longo prazo, no horizonte aí de 12 a 18 meses. O que poderia acontecer nos próximos 12 a 18 meses? Vamos supor que começam a sair as pesquisas eleitorais, o mercado começa a ver aí uma maior possibilidade do governo não conseguir se reeleger. O mercado vai subir, pessoal. Simples assim. Simplesmente pelo fato de a gente ter uma troca de governo? Sim, pessoal, porque o que está levando hoje a essa precificação que nós temos na Bolsa Brasileira não são os resultados corporativos, não é o ciclo macroeconômico, é o fato de que o governo hoje está gastando mais do que devia, isso pressiona as expectativas de inflação, faz com que o mercado acredite que será necessário subir mais os juros. Se sobe mais os juros, é consequência na economia, que vai girar menos, e é menos lucro aí para as empresas. Simples assim. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro Estratégia em Ação de 2025. É uma estratégia em ação em que, sim, a gente continua ainda com viés negativo para a Bolsa Brasileira em termos de expectativa, mas com uma janela boa aí de oportunidade para você que é especulador ou tem visão de longo prazo. Espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo.
deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Enfim, pessoal, novamente um ótimo ano para vocês. Eu espero aí conseguir ajudá-los em tomar aí melhores decisões neste ano que, assim como todos os outros, promete aí ser bastante desafiador. Um abraço e até a próxima.